caixa do Senhor, né. É com você, lindeza. Obrigada, obrigada. Gente, é sempre um prazer, né, estar aqui com vocês, vocês sabem disso. Uma honra grande e espero que eu possa falar, né, do Senhor, daquilo que Ele tem no coração dele, que eu estou aqui só para poder ser usada. E eu peço a Ele que nos ilumine e que abra o nosso coração, né, nossa mente, nossos olhos, para aquilo que Ele deseja. Bom, eu brinquei, né, que Manuzinha falo tudo, e assim, realmente ela conseguiu fazer não só uma introdução, mas assim, resumir mesmo daquilo que eu penso também que deve ser o perdão, né? Mas eu quero avançar um pouquinho só com vocês, e aí nós vamos, né, ver o que a palavra de Deus fala em relação ao perdão, sabe? Porque é um tema muito, muito, muito trazido, especialmente no Novo Testamento. Então, eu queria compartilhar isso com vocês e compartilhar também aquilo que eu, por experiência própria também, vim, assim, eu gosto muito, né, de estudar, de entender aquilo que acontece com a alma humana, né, e eu acho que é importante, então, eu quero compartilhar isso com vocês. Bom, sobre o poder do perdão, né, a gente tem que falar do poder que isso traz na nossa vida, porque não é como a Malu falou, liberta realmente, mas é um poder e um dom que Deus nos dá também. Então, eu acho que é importante trazer o que a palavra diz sobre isso. Primeiramente, ela está lá em Mateus, vamos lá? Quem tiver com a Bíblia em mãos, por favor, abra em Mateus 6, 14 e 15. Quem não tiver, não tem problema, eu vou ler aqui o versículo, pode acompanhar comigo. Mateus 6, 14 e 15. O que o Evangelho de Mateus fala? Porque se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Quando a gente ora o Pai Nosso, o que a gente fala lá? Senhor, perdão, né? Pelas minhas ofensas, perdoe as minhas ofensas, assim como eu perdoo quem me tem ofendido, né? Ou, Senhor, perdoe as minhas dívidas, assim como eu perdoo também os meus devedores, né? Como algumas versões trazem. Gente, o primeiro ensinamento que o Senhor traz aí na palavra dele é que ele ensina que o perdão é uma via de mão dupla. Ou seja, é na medida, né? Eu estou dizendo para Deus, eu estou orando a Deus, Senhor, me perdoa, assim como. Então, à medida em que eu perdoo o meu próximo, que eu perdoo o meu irmão que me feriu, né? Eu perdoo o meu irmão que me traiu, enfim, que me ofendeu tantas vezes, eu tenho e peço a Deus, né, que me perdoe também. Então, se o Senhor está dizendo, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Então, quem perdoa também recebe perdão. Outra passagem da palavra é lá em Efésios 4:32, que diz assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Assim como Deus os perdoou. Então é sempre o Senhor lembrando, olha, né? Sejam bondosos uns com os outros, tenham compaixão, tenham misericórdia, né? Porque é pela graça que vós sois salvos.
Então, o Senhor destaca aí que o perdão é um ato, sim, de compaixão, e assim como a gente deve agir imitando a Deus, né? Outra passagem também, lá em Colossenses, que tem aquela parte lá que ele fala: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns com os outros, né? Perdoe-as assim como o Senhor lhes perdoou. Então, reforçando mesmo que o perdão é uma prática constante, né? E a passagem que a Malu falou também, que está lá em Mateus 18, 21, 22, né? Porque Pedro, né, indagando a Jesus, aproximou-se de Jesus, lá diz, e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão que peca contra mim? Até 7 vezes? Pedro achando assim, né? Que, nossa, já estou falando bastante, né? Que eu vou perdoar o meu irmão. Aí Jesus vai e fala assim: não, Pedro, eu lhe digo, não até 7, mas 70 vezes 7. Aí Jesus estava ensinando para Pedro que não é que ele queria que a gente perdoasse os nossos irmãos 490 vezes, que seria 70 vezes 7. Não, ele queria ensinar que o perdão, ele deve ser o quê? Ilimitado. E que não tem que condicionar, né, o perdão. O perdão eu vou liberar, porque é um poder que ele me dá para eu liberar isso e me libertar disso, né? Então, gente, o perdão, eu entendo que, e assim, eu a duras penas também percebi, e venho percebendo, porque Deus vai tratando a gente a todo momento, né? Mas que ele é uma das maiores provas de maturidade espiritual, sim, de maturidade, de inteligência emocional também, que eu acho que a gente precisa ter. É fácil? Não, é muito difícil. Não, como a Malu falou, não é simples. Às vezes é simples, mas não é fácil, né? E às vezes até a gente acha que é injusto, né? Às vezes a gente foi traído, a gente foi ofendido, e às vezes reiteradamente, né? A pessoa várias vezes te ofendeu, várias vezes te magoou, mas o perdão, ele não é sobre o outro, é sobre nós. É sobre a nossa cura, é sobre a nossa libertação, é a nossa relação com o Pai. Então, pensa no seguinte: toda falta de perdão ou não perdão, ele torna a gente como se fosse acorrentado. Ou, melhor dizendo, falando por um meio de uma parábola também. É como se a gente carregasse uma mochila com várias pedras nas costas, o tempo inteiro. Que a gente andasse de noite, a gente levantasse da cama, a gente andasse o dia inteiro e fosse dormir com essa mochila carregada de pedras. E essas pedras pontudas que machucam, que assim, te torna a pessoa completamente insatisfatória com a vida, ou seja, aquilo que te incomoda, que te traz que te move para baixo, ou seja, que te deixa pesado. E é como se a gente tivesse isso, como que cada pedra que a gente fosse recolhendo essas mágoas ao longo da vida. Então, assim, se a gente carrega hoje coisas que a gente fica remoendo de coisas do passado, né? Então, hoje, Deus te convida a viver mais leve, a tirar essas pedras da mochila, sabe? A tornar a sua vida liberta, né, dessa corrente, dessa mochila pesada que se carrega nas costas. Então, quando a gente lê na palavra, lá em Mateus, a gente aprende que perdão, primeiramente, não é uma opção. Perdão é um mandamento do Senhor. Então, o Senhor Jesus, ele falou, tem que perdoar. O Senhor, por meio da palavra dele, fala, perdão não é opção, não é um sentimento, é uma decisão que você toma. Então, assim, a gente não tem que esperar que o outro mereça para que a gente perdoe. Porque se a gente for pensar assim, Jesus morreu para o perdão dos nossos pecados, foi um favor
imerecido, porque se ele fosse esperar a gente merecer, isso nunca ia acontecer. Porque nós não somos merecedores, muito pelo contrário, né? Nós somos extremamente pecadores. Então, Jesus nos ensina assim: olha, assim como eu perdoei os vossos pecados, vocês têm que perdoar. Quem são vocês para julgar, apontar o dedo para o irmão? Né? A palavra diz, né? Você, antes de apontar o cisco que está nos olhos do seu irmão, retira a trave que está nos seus olhos. É difícil, mas como a Dani falou, é obediência. Então, perdão não é sobre merecimento, é sobre obediência, né? Por quê? Como o Malu também falou, o perdão, ele nos torna o quê? Cópias de Jesus, nos torna semelhantes a Cristo. Então, quando lá em Efésios fala que assim como Deus nos perdoou, a gente tem que pensar nisso. Deus não esperou a gente merecer. A gente se estava fadado ao pecado o tempo todo, caídos no pecado, então ele perdoou mesmo sabendo das nossas falhas, né? Então, quando a gente perdoa, a gente reflete o caráter de Deus. Porque do mesmo jeito que ele nos perdoou de forma imerecida, a gente não tem que esperar que o outro venha pedir perdão, que o outro se faça bonzinho, que o outro mostre que ele está arrependido. Não, porque isso só faz a gente guardar mágoa, guardar essas pedras pesadas na mochila, e aí a gente só fica mais pesado, 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 né? Então, o perdão, o não perdão, ele nos aprisiona mesmo, né? Então, a mágoa vira peso, o ressentimento vira prisão, e a amargura fica contaminando o nosso coração o tempo todo, né? E não adianta. Tem uma frase que fala assim: o perdão não muda o seu passado, não muda aquilo que aconteceu no seu passado, mas ele liberta o seu futuro. Então, eu achei essa frase, assim, sensacional e ela reflete muito isso, né? Como assim, libertador mesmo quando a gente... Mas a gente tem que pensar o seguinte também, o perdão não é um favorzinho que a gente faz para o outro. Ou seja, e não é também um sentimento que a gente fica esperando aquela paz angelical vir no nosso coração e ficar o nosso coração leve. Não. O perdão não é isso. O perdão é obediência ao mandamento do Senhor e que eu tenho que intencionalmente decidir. Eu decido perdoar antes mesmo que o outro faça qualquer coisa. Porque, como eu disse, não é sobre o outro, é sobre nós, né? Então, assim, aí naturalmente você vai ter cura, você vai ter restauração, porque o coração realmente fica mais leve, a sua mochila saiu dos seus ombros, né? Então, assim, é o deixar ir mesmo, né? A pedra na mochila, você vai tirando. Só que não é de uma noite para o dia, você não vai simplesmente esvaziar a mochila. É um exercício diário. Por quê? Porque dói. Porque lembrar dói. Quando a gente lembra de uma ofensa que a gente teve, de uma traição que a gente teve, que a gente sofreu, e que nós somos os ofendidos, e o ofensor, né, aquela pessoa que fez mal para nós, aquilo ali, só da gente lembrar, vem a emoção ruim no nosso coração. E aí, não é o fato de você esquecer, não é o fato de você perceber que a pessoa mudou de atitude e que está tudo bem. Não, não é. O perdão é uma decisão independente, incondicionada. Então, assim, essa prática ao outro, né, do perdão, e também a nós mesmos, o auto-perdão faz parte, né, às vezes a gente erra, às vezes a gente é carregado pela culpa, em relação a algo que a gente fez, mas a gente vai perante o Senhor, e se a gente pede perdão, a gente crê que Deus joga
no mar do esquecimento mesmo, né? Tem uma história que eu ouvi e eu achei muito legal. Diz que um pastor, ou um padre aí, pode ser qualquer, né, pregador da palavra, estava na igreja e uma irmã, né, da igreja, chegou e falou assim: Padre, pastor, eu converso com Jesus todos os dias. Eu converso muito com Jesus todos os dias. E aí, todos os dias que essa pessoa ia à igreja, ela falava: Padre, pastor, eu converso muito com Jesus todos os dias. Aí disse que ela todos os dias estava falando com ele. E aí ele falou assim: olha, faz o seguinte. Quando você conversar de novo com Jesus, pergunta para ele qual que foi o último pecado que eu cometi. E aí depois você vem me contar. Aí passou-se um tempo e ela falou: olha, conversei com Jesus. Ah, é mesmo? Conversou? E aí, qual que foi o meu pecado que ele falou para você? Aí ela falou assim: sabe o que que é? Ele virou e para mim e falou assim: ah, sabe o que eu esqueci? Ou seja, é, é isso que acontece quando a gente pede perdão. Então, quem somos nós para não perdoar o nosso irmão? Se Jesus, se isso é bíblico, está na palavra, que Deus, como se diz, manda para o mar do esquecimento e ele não se lembra dos nossos pecados. Quando a gente, de coração, a gente se arrepende e pede perdão. Né? Então, vamos focar no presente, vamos não guardar mágoas, né? Porque isso fica preso ao nosso passado. Então, perdão é uma libertação que a gente faz para nós mesmos, é um mandamento, uma via de mão dupla, conforme eu falei, a gente viu na palavra, e a obediência, gente, ela tem que vir antes do merecimento. Então, a gente cumpre aquele mandamento, porque a pessoa ofendida, né, nós que somos ofendidos, a gente não tem que esperar mesmo, né, que desça do céu como um passe de mágica e que o ofensor venha pedir perdão, né, é uma escolha que tem que ser racional, é difícil, porque as emoções da gente grita, sabe aquela história de às vezes você, às vezes até esquecer um pouco, né, daquilo que aconteceu, que é aquela ferida que foi aberta por alguém, enfim, só que aí basta você encontrar, aí passa um tempo, você nem encontra mais com a pessoa que te ofendeu. E aí você vai e encontra com a pessoa. E aí seu coração já começa, né, a acelerar, aquela raivinha já vem, um mar de emoções negativas já vem sobre você. E isso é humano, gente, é humano, as emoções gritam dentro de nós. Mas a gente não pode ceder a essa raiva, né? O irai-vos, mas não pecai-vos, né? Ou seja, a gente pode, entre aspas, né? Mas a gente se ira às vezes facilmente. Mas tem uma coisa que eu não sei se vocês e eu aprendi e eu quero compartilhar com vocês. Vocês já, às vezes, alguns já ouviram falar o que é a chamada dissonância cognitiva. O que é a dissonância cognitiva? É como assim, porque uma atitude, as nossas atitudes, elas são formadas por aquilo que como a gente sente, como a gente pensa e como a gente age. Quando tudo isso, né, está alinhado, ok, a gente promove a atitude. Então, ou seja, a gente tem uma coerência, digamos assim, tá? Porque a gente é formado por aquilo que a gente pensa, por aquilo que a gente sente, por aquilo que a gente faz. Quando existe alguma incoerência nisso aí, vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor, eu penso que mentir não é legal, ok? Eu não gosto de mentir, eu não me sinto bem mentindo, mas para os meus amigos, para eu não
ter uma preocupação, ou para que eles pensem bem de mim, ou para que eu não tenha que dar satisfação para eles, eu minto. Eu conto aquela, entre aspas, que algumas pessoas falam, a mentirinha do bem, sabe? Ou seja, isso é uma dissonância cognitiva, é incoerente. Então, assim, a gente tem que estar com tudo isso alinhado. E quando a gente promove o perdão como decisão, embora as nossas emoções estão gritando, tipo assim, nossa, que desaforo isso que ele fez comigo. Nossa, mas que injusto isso que a fulana fez comigo, falou comigo. Nossa, mas ela falou uma mentira a meu respeito. Isso não é justo. E isso, o coração queima, arde de raiva. E aí, mas mesmo assim eu decido perdoar. Eu peço a Deus que me dê sabedoria, que molde o meu coração, que tire esse sentimento ruim de dentro do meu coração, e aí eu decido perdoar. Aí o que que acontece? Nosso cérebro, gente, diante das dissonâncias cognitivas, ele vai se amoldando aquilo que eu estou praticando. Então, mesmo as minhas. Ele fica doido, digamos assim, o cérebro, né? Com a dissonância, porque, olha, eu estou pensando uma coisa, sentindo uma coisa, estou fazendo outra, né? É, então, ele começa a se adaptar. Então, ele começa a entender que aquela prática do perdão é aquilo que eu tenho que agir naturalmente. Então, é físico mesmo isso, sabe? Então, assim, ainda tem isso. O perdão é uma autocura mesmo diante disso. Então, para finalizar, gente, o que eu queria compartilhar com vocês é isso, assim, às vezes em que eu tive, né, eu acho que vários de vocês já tiveram ofensas, a pessoa praticou injustiças em relação a nós, e aí vem a raiva, aí vem a mágoa, vem a amargura, né, que vem ali contaminando o nosso coração. A primeira coisa que a gente tem que fazer é liberar perdão, é falar com o Senhor mesmo, é segurar na mão de Deus, orar e falar, Deus, sozinho eu não consigo. Sozinho eu não dou conta, então o Senhor me ajuda, porque eu decido perdoar fulano, decido perdoar fulano. Mas me ajuda, Senhor, porque não é fácil, não vai ser fácil, mas eu sei que o Senhor está junto comigo e isso o Senhor vai trabalhar comigo, né? Então, vamos fazer isso, né? Vamos praticar, se perguntar, né? Eu realmente perdoei ou eu estou apenas querendo evitar o assunto, né? Eu ainda sinto necessidade de justificar para outras pessoas sobre aquilo que aconteceu. Eu desejo no fundinho, sabe, aquela coisa lá no fundinho do coração que a pessoa pague por aquilo que ela fez, sabe, no ato de justiça próprio, fala assim, olha, não, aqui se faz, aqui se paga, sabe? Ah, a justiça de Deus não falha, sabe aquela coisa que no fundo, aquilo ali eu estou esperando uma retribuição, né, que é aquilo. Então, assim, que a gente possa se refletir, fazer um autodiagnóstico, sabe, daquilo que realmente, as pedras que a gente está carregando na mochila, e se a gente tiver, que a gente libere, né, porque hoje Deus está perguntando para você, assim, quem que você precisa perdoar? Talvez seja alguma pessoa, algum parente, né, porque família, acontece muito isso, né, às vezes é um marido, às vezes é uma esposa, ou talvez você mesmo, né? Então, perdoar não é dizer que não doeu, que não dói, né? Mas é uma escolha, uma decisão que a gente tem que escolher não viver preso, né? Ao não perdão, à mágoa, à amargura. Então, gente, é isso. Eu queria dizer que realmente não é simples, não é fácil, mas é um ato de coragem. Então, eu encorajo vocês, assim como eu acho que tem que ser todos os dias. As pedrinhas às vezes vão demorar para sair todas, sabe? Mas é decidir, eu não vou carregar mais isso. Eu não aceito isso sobre a minha vida. Eu recuso isso como obra do inimigo querendo me contaminar. Então, assim, pedir ao Senhor, Senhor, me ajuda a perdoar, me ensina a soltar, e eu escolho começar hoje o perdão. Então é isso, gente, que eu queria compartilhar para vocês e trazer um pouquinho daquilo que eu tento
no diariamente falar com Deus e pedir. Porque eu sei que não é fácil não, mas a gente está com o Senhor e a gente precisa confiar nele, que esse processo de cura vem. Ai, Amém? amém. Como é bom te ouvir. Amém. E o tema de hoje, pera só um minutinho. O tema de hoje vem muito de encontro com o que nós vivemos no evangelho desse final de semana, né? A misericórdia, né? Então, para você perdoar, você precisa da misericórdia, né? Amar a miséria, né? E Exatamente. para você amar a miséria, você precisa perdoar e confiar. Por que Uhum. confiar? Confiar que Deus vai realizar a obra em você, né? Verdade. Jesus iniciou a vida pública dele lá por volta de 30 anos, ele escolheu 12 discípulos, 12 pecadores como nós, né? Exatamente. E ele a todo momento perdoava, e ele sabia de tudo que eles iriam fazer. Mas uma coisa que é importante, que às vezes as pessoas se julgam, se cobram, que perdoar não quer dizer não dar limite, É né? verdade, com Né? certeza, com Nós certeza. precisamos perdoar, mas mostrar para o outro que aqui a gente precisa de um limite, né? Esse Exatamente. perdoar, eu perdoo o que aquela pessoa precisar de mim, mas eu não preciso conviver. Eu estou ali com ela quando ela precisar da misericórdia, eu vou estar ali. Mas Uhum. se o meu limite for não conviver, também não se julguem. Mas você tem que estar aberto. Aberto. Vai ter cicatriz? Vai. Quer ter perdão? Dá cicatriz. Mas aquela Verdade. cicatriz vai ser da sua superação. Ao invés de você lembrar, né, que foi a sua derrota, que foi a sua treva. Mas que você conseguiu confiar verdadeiramente em Deus. Né? Então, foi muito disso que disse, que teve uma palestra na igreja ontem, e que falava de misericórdia, e você foi falando, isso foi vindo, assim, forte no meu coração, sabe? Da É, questão é a misericórdia, não tem como, né? A gente precisa ter misericórdia para a gente conseguir perdoar verdadeiramente e reforçando o que você falou, Senhor, me ajuda. Eu tenho a intenção, mas o é, gesto eu não estou conseguindo ter, não. Eu é ia querer verdade. um homicídio, sabe? É, Você me não devolve, é, entendeu? exatamente. É isso mesmo. E ser E, verdadeiro inclusive, com o Senhor, né? Tratar ele como melhor amigo. Falei, vem cá, vamos conversar comigo? Tá acontecendo sozinha isso eu não comigo, dou conta, não, não não tô tô dando dando conta. conta. Eu vou voar no pescoço dessa pessoa. Exatamente, sabe? É, Você se humilhar para o Senhor, porque a humilhação tem que ser para Ele, né? é verdade. E algo que você falou também, que é o seguinte: o perdão é para você, sobre você. Se o outro vai fazer de novo, se o outro aceitou, como o outro está tratando o seu perdão, já não é de responsabilidade sua. Não é a sua mochila mais, é a mochila do outro, Exatamente, com né? certeza. Porque às vezes a gente fica esperando que o outro, tipo assim, sofra essa dor que eu estou carregando. Mas ele está vivendo a vida dele normal, ele está indo ao cinema, ele está comendo, ele está andando, ele está fazendo tudo da vida dele. Ou seja, ele não está sofrendo nada com aquilo que eu estou sofrendo. Né? Então, por isso que é um ato de liberdade nosso, primeiramente, né? E não é perdoar, não é esquecer, é o lembrar sem doer, né? É Exato. aquilo que deixa de doer, porque você se liberou e você decidiu, né? Ou seja, você retirou as pedras da mochila, né? Sua mochila, mas é igual você falou, Dani, muito bem, é questão de limite, não significa que eu vou aceitar que as pessoas vão colocando pedra na minha mochila, né? É, É diferente, né? é, exatamente. Então, Exatamente. Uma é vez eu estava numa isso. confissão e falei com o padre, eu falei assim, eu perdoei, mas por que que dói ainda? Por que que essa ferida sangra ainda? Exatamente. Né? Eu Uhum. consigo olhar para a pessoa com misericórdia, mas por que que ela sangra ainda? É. Aí ele falou assim, foi um assunto bem resolvido, Exatamente. né? Ou só você não quer falar no assunto, né? Entendeu? Então, assim, as pessoas falam assim, ah, para de viver do passado, mas se o passado não for resolvido, ele vai ser um presente constante na sua vida.
e que Exatamente. vai dificultar verdadeiramente esse perdão na plenitude do Senhor. É, E isso é aí. só buscando o Pai mesmo, só não, né? Sempre, muito, buscando o Pai e nos humilhando a Ele, que a gente vai conseguir ter essa misericórdia. Porque o É, Senhor tem misericórdia da gente, né? com Naquele certeza. momento que ele estava na cruz, que ele deu aquele suspiro, foi misericórdia para cada um de nós. Com certeza. Ele levou o peso de todos nós, né? É, aquela Sobre a si. mochila dele tinha muitas mochilas e muitas pedras de cada um de nós ali, né? Com certeza, é verdade. Mas alguém quer se manifestar, quer dar seu testemunho, foi tocado, queria trocar uma ideia com a gente? Eu queria falar sobre que eu estava prestando atenção na palestra aqui da Amandinha, e eu fiquei me lembrando de sessões de terapia que poderiam ter sido economizadas, outros tantos processos terapêuticos que eu já fiz, e eram realmente sobre o perdão, e quanto Jesus já entendia de gente, já entendia de coaches, como muita gente se posiciona hoje assim, né? E que a gente pode achar essa solução nele de um jeito mais fácil até, né? Tão fácil e tão inteligentemente como ele deixou para a gente. Não é fácil, eu estou falando fácil de acessar, né? Mas não, internamente as emoções não são fáceis de lidar, eu entendo isso. Eu também, todos os dias eu fico pensando nessa questão de liberar o perdão, para avançar em vários aspectos na minha vida. Acho que eu venho melhorando com isso, mas é um processo realmente diário, como a Mandinha falou aqui. Me identifiquei muito com o que você falou, Mandinha. É um exercício mesmo, né? Vaninha, mas é isso mesmo. E assim, é constante, porque ainda na palavra diz, né, aquele que está em pé, cuidado para que não caia. E é isso, às vezes a gente está ali seguro, sabe? Porque numa sessão de terapia, você ressignificou, você entendeu aquilo que aconteceu, aquela ferida aberta, aquele trauma, aquela ofensa, aquilo tudo. Você entendeu, né? Ou seja, você conscientemente, beleza, tá tudo certo, eu entendi que o outro errou, e às vezes até você encontra uma justificativa plausível por aquele erro, aquela ofensa do outro, e tá resolvido. Porém, ainda dói. Então, é nessa dorzinha que, mesmo conscientemente está resolvido, ok, que se dói é porque ali tem que ser tratado mesmo, porque aí é o relacionamento nosso com o Senhor, é o espiritual que a gente tem que realmente decidir, Senhor, ó, eu decido, então me ajuda, né? É isso aí. Sozinha eu não sou capaz, né? Outro dia eu vi e às vezes também, até a gente pode ser uma pessoa que gerou traumas em outra pessoa, e a gente nem sabe, né, do que essa pessoa está vivendo. Outro dia eu estava vendo eu adoro ouvir coisas também de outras religiões, estava vendo uma palestra de era família judaica, alguma coisa assim. Aí ela falava assim, quando Jesus falava dê a outra face, às vezes a face é as costas, assim, você não precisa falar nada, você deixa e vai embora dessa pessoa. E quando a Dani falou disso, a gente também não precisa viver oferecendo, dá uma face, dá outra, dá a face, dá outra, e vai apanhando o tempo inteiro, às vezes essa face é realmente se retirar, né? E foi a primeira vez que eu tinha escutado isso, assim, não é sobre ficar ali insistindo na porrada o tempo todo, né? Com certeza, são os limites em que a gente coloca até pro instinto de autopreservação, né? Que o Senhor deseja também que a gente tenha, né? De autopreservação, com certeza. Mas você sabe que ontem mesmo, eu conversei com uma amiga sobre isso, sobre a questão de se reconciliar com o irmão, né? Existe um problema, né, mal resolvido entre os dois casais, e os dois casais são amigos nossos,
e a gente, né, uma situação super desconfortável, a gente encontra e um não quer saber de encontrar com o outro, nem ver a cara do outro, enfim, é uma situação muito triste, muito, assim, chata, e moramos no mesma comunidade aqui, no mesmo condomínio, né, então, assim, aí eu falei com ela, eu falei assim, olha, de coração, porque eu já passei por isso, eu acho que, assim, é cristão, a gente não, a gente se dá bem, né? Ou seja, você conviver bem com todo mundo. Você não é obrigada a ter afinidade com todo mundo, você não é obrigada a se relacionar constantemente com todo mundo, a ter liberdade, isso aí é construído, né? Os relacionamentos são construídos. Mas se relacionar bem é o que Jesus espera de nós, né? Então, é difícil às vezes, porque tem pessoas que são difíceis, tem pessoas que nos ofendem, que nos dão, nos magoam, mas a gente tem que fazer o que Jesus espera que a gente faça, né? Sim. Eu anotei uma frase que o padre disse ontem, para fechar assim, que eu lembrei: bem-aventurados os misericordiosos, que alcançarão a misericórdia. Exatamente. É tudo pela graça do Senhor, né? Ele é misericordioso e a palavra diz, né, que as misericórdias dele se renovam todos os dias. Então a gente pensa que todos os dias a gente tem que se renovar com a habilidade que ele nos dá para perdoar mesmo, né? Mas é uma decisão mesmo. Mas é isso mesmo. Mais alguém, pessoal? Não? Olha, Deus tocou meu coração, Amandinha, que antes que a gente reze o Pai Nosso, você faz uma oração para a gente, direcionada ao perdão mesmo, de curas, tá? Uhum. Podemos? Sim, claro. Pai querido, Pai amado. Ó Deus, que preciosidade a gente estar junto aqui nessa noite, conhecendo a Tua palavra, o Senhor está conosco aqui. Eu quero, Senhor, interceder e profetizar na vida de cada um que está aqui hoje e daqueles que ainda vão escutar esse áudio. Ó Deus querido, faça cura na vida de cada um que precisa se libertar das pedras nessas mochilas que estão carregando nas costas, de mágoas, de falta de perdão, de falta de reconciliação com as pessoas, da família especialmente, Senhor, dos amigos, de situações em que foram traumatizantes na vida deles no passado, Senhor, e que hoje ainda dói e que são feridas abertas que, quando lembram, sentem raiva, sentem rancor, sentem amargura, sentem mágoa, Senhor, e aquilo ali aprisiona cada um. Ó Deus querido, eu profetizo cura na vida de cada um que está aqui hoje, Senhor. Abençoa cada um a lembrar, revele a eles, Senhor, não só as ofensas que sofreram, mas que eles possam decidir. Encoraja cada um aqui, Senhor, os corações que possam pulsar, possam ferver diante de amor do Senhor, para que eles possam ardentemente querer liberar perdão para aquelas pessoas que os ofenderam, Senhor, que os traíram e que magoaram eles de alguma forma, Senhor. Abençoa que eles possam a cada dia, ainda que lembrem, ainda que doam um pouco, Senhor, mas que possam de forma perseverante no Senhor, que o Senhor esteja segurando a mão de cada um aqui, para que eles possam corajosamente liberar perdão sobre aquilo que o Senhor revelar. Revele mesmo, Senhor. Fale ao coração de cada um aqui sobre o perdão que devem liberar. Lembre a cada um aqui, Senhor, daquilo que precisa ser feito. E nos dê sabedoria e discernimento para isso, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém e amém. Amém. Alguém pode rezar o Pai Nosso pra gente? Não precisa ligar a câmera, só o microfone. Alguém?
Todo mundo quietinho. Pai nosso, pessoal. Vamos convidar alguém, Dani. Né? Pai Então, nosso, isso aí. Pode ir. Pai nosso, que estais no céu, santificado Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Mandinha, muito obrigada. Obrigada a vocês. Sempre, viu? É sempre muito bom ouvir as suas palavras. Deus te abençoe infinitamente. Amém, amém. Por que o bebê Uma boa não semana. pode sujar a mãozinha?